A história de uma nação muitas vezes é contada a partir de suas crises de fé. E nesta análise a gente vai mergulhar em um período que foi, sem dúvida, fundamental na história de Israel. É um arco narrativo completo, que vai da desolação da derrota, passa pelo juízo divino e finalmente chega à restauração. Nosso foco será o relato da captura e do retorno da Arca da Aliança, exatamente como está documentado nos capítulos 4 a 7 do primeiro livro de Samuel. Para guiar nossa exposição, vamos seguir a própria estrutura do texto bíblico, dividido em 4 momentos cruciais. Primeiro, veremos como a glória se retira de Israel. Depois, acompanharemos a manifestação do poder de Deus em território inimigo. Em seguida, o retorno da arca, um evento cheio de temor e santidade. E, por fim, a vitória que só vem através do arrependimento. Pois bem, a narrativa começa com um cenário de guerra. Israel está acampado em Ebenezer, de frente para os filisteus em Áfec. Esse primeiro confronto ele vai ser o estopim de uma série de eventos que vão abalar as próprias bases espirituais da nação de Israel. A primeira batalha resulta em derrota para Israel. 4.000 homens tombam no campo de batalha. E essa perda, claro, gera uma pergunta entre os anciãos. Uma pergunta teológica, mas com um direcionamento equivocado. Eles se questionam: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? E a resposta que eles encontram revela um erro teológico profundo. Veja, em vez de buscar o arrependimento, eles decidem usar o sagrado como uma ferramenta. Eles tratam a Arca da Aliança não como o símbolo da presença de Deus, que exige santidade, mas sim como um amuleto da sorte, um objeto mágico que garantiria vitória na guerra. O resultado dessa presunção absolutamente catastrófico. Na segunda batalha, mesmo com a arca ali, no meio do acampamento, Israel sofre uma derrota ainda mais esmagadora. 30.000 soldados de infantaria são perdidos. A lição é clara. Ter o símbolo da aliança não adianta nada sem submissão ao Senhor da aliança. A notícia do desastre chega a Siló como uma avalanche de tragédias, uma atrás da outra. Cada informação é pior que a anterior e elas são entregues ao sumo sacerdote Eli. Mas a notícia final é a que sela o desespero de todos. A Arca de Deus foi capturada. Ao ouvir isso, Eli, que já era idoso e cego, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E a tragédia não para por aí. Ela se completa com o nascimento do neto de Eli. A mãe da criança, ao saber de tudo e morrer durante o parto, dá um nome ao filho, Icabode. Esse nome, que significa foi-se a glória de Israel, se torna um memorial doloroso da perda da arca, o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Agora, a narrativa muda de foco. A gente passa a acompanhar os filisteus vitoriosos. Mas o que acontece a seguir demonstra uma verdade absoluta. O fato de Deus julgar o seu povo não anula o seu poder. Pelo contrário, a soberania dele vai ser agora manifestada de um jeito irrefutável, em pleno território inimigo. Os filisteus pegam a arca, o maior troféu de guerra que eles poderiam ter, e a colocam no templo do seu principal deus, Dagon, na cidade de Asdod. Para eles, era um ato simbólico. Significava que o Deus de Israel estava agora subjugado ao seu Deus. Mal sabiam eles que o palco estava montado para um confronto divino. Na manhã seguinte, os sacerdotes de Dagon têm uma surpresa. Eles encontram a estátua do seu Deus caída, com o rosto no chão, bem diante da arca. Era uma cena de submissão forçada. Mesmo assim, eles levantam a estátua e a colocam de volta no seu lugar. Mas na segunda manhã, a cena é de humilhação total. Dagon não está apenas caído, ele está em pedaços. Sua cabeça e suas mãos estão cortadas, jogadas na soleira do templo. Só o tronco da estátua sobrou. A mensagem não podia ser mais clara: o Deus de Israel é o único soberano e não tolera rivais. Aquele troféu de guerra rapidamente se torna uma maldição. Conforme a arca é levada de cidade em cidade filisteia, de Asdod para Gate e de Gate para Ecrom, a mão do Senhor pesa sobre cada uma delas. Pragas, tumores, pânico de morte. Fica óbvio para todo mundo que o Deus de Israel não pode ser aprisionado nem contido. Depois de 7 meses de sofrimento, os líderes filisteus não aguentam mais. Eles chamam seus sacerdotes e adivinhos. A questão já não é mais sobre celebrar a vitória, mas sobre como sobreviver. A pergunta agora é: como a gente devolve essa arca e acalma a ira do Deus de Israel? O conselho dos sacerdotes pagãos é o seguinte: enviem a arca de volta, mas com uma oferta pela culpa. Eles deveriam fazer réplicas de ouro dos tumores e dos ratos que estavam destruindo a terra deles. Era um ato de reconhecimento dentro da lógica deles, da soberania e do poder do Deus que os estava afligindo.
Mas eles ainda tinham uma dúvida. Teria sido mesmo a mão de Deus ou uma grande coincidência? Então eles criaram um teste. A arca seria colocada num carro de bois novo, puxado por 2 vacas que estavam amamentando e que nunca tinham puxado um carro antes. Se essas vacas, contrariando o instinto de ficar perto de seus bezerros, fossem direto para Israel, seria a prova final. E o teste confirma. Era a mão de Deus. As vacas seguem retas, sem se desviar, para o território de Israel, parando justamente na cidade levítica de Bet-Semes. Quando os israelitas que estavam trabalhando no campo veem a arca retornando, a reação é de pura alegria, de celebração. Eles imediatamente oferecem sacrifícios ao Senhor. Só que essa alegria é interrompida por um juízo terrível. Levados por uma curiosidade que desrespeitava o sagrado, alguns homens de Bet-Semes olham para dentro da arca, violando a sua santidade. O Senhor fere 70 deles. A lição é muito séria. A santidade de Deus exige reverência, tanto dos inimigos quanto do seu próprio povo. A arca então é levada para Kiriat Jearim, e lá ela fica por 20 longos anos. Esse tempo, que parece um silêncio de Deus, na verdade prepara o cenário para o ministério do profeta Samuel. É ele quem vai guiar Israel para longe da superstição e em direção a um arrependimento verdadeiro. Chega o momento em que Samuel se dirige a toda a nação de Israel e ele vai direto na raiz do problema. Ele diagnostica a causa de todo o sofrimento, a idolatria, o coração dividido. A verdadeira libertação, ele diz, não viria por ter a arca por perto, mas por uma conversão sincera e total ao Senhor. E o povo ouve. Sob a liderança de Samuel, a nação inteira se reúne em Mispa para um ato público de arrependimento. Eles jejuam, derramam água como um símbolo de contrição e confessam em uma só voz: pecamos contra o Senhor. Que contraste com aquela atitude presunçosa que os levou à derrota 20 anos antes. E é nesse momento, enquanto Israel está se arrependendo, que os filisteus atacam de novo. Mas desta vez, a resposta divina é imediata. O Senhor envia um trovão dos céus que confunde os inimigos e Israel conquista uma vitória decisiva. Então, Samuel ergue uma pedra, um memorial, e a chama de Ebenezer, pedra de ajuda, para que a nação nunca se esquecesse de que o socorro do Senhor vem em resposta a um coração quebrantado. Essa jornada da arca, que vai de Icabode a Ebenezer, do A Glória se foi para o Até aqui nos ajudou o Senhor, nos deixa com uma reflexão profunda. Esse relato nos força a pensar na diferença crucial que existe entre uma religiosidade de fachada e uma fé verdadeira, que se mostra em arrependimento sincero. É esse o único caminho que transforma o juízo da derrota na certeza do auxílio de Deus. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se essa análise das Escrituras trouxe alguma edificação, considere se inscrever no canal, deixar a sua curtida e compartilhar também as suas reflexões sobre essa passagem aqui